Olá, pessoas inteligentes! Sejam todas muito bem-vindas em mais um vídeo que está começando aqui, agora, nesse canal Proporções Cósmicas. Eu sou o Félix e, se você é fã da arte, da ação, da aventura, da ficção científica, dentro do universo das histórias em quadrinhos e os seus derivados, vem comigo até o final desse conteúdo, porque hoje vamos falar sobre os pais do Super-Homem no filme. Será que eles são vilões? Né? Por que eu tô falando isso? Porque no novo filme do Super-Homem, o Lex Luthor ele revela pro mundo e mostra um vídeo dos pais biológicos do Super-Homem de uma maneira em que o Super-Homem tá na Terra para dominar o planeta, procriar, né? Transmitir o seu DNA kryptoniano para a população e assim reinar e ser um rei perante nós, meros mortais, vivendo no planeta Terra. Esse é o assunto do meu vídeo de hoje e eu já vou pedir para vocês olhar, curtir, comentar, compartilhar, se inscrever nesse canal, ativar o sininho, porque vocês fazendo esses procedimentos, mais e mais esse canal, por mais simples que seja, ele vai crescendo, ele vai aparecendo, ele vai tomando forma, vai ficando muito mais forte em grandes proporções cósmicas. Bom, para falar sobre esse assunto, eu tenho que mostrar aqui dois gibis antigos que eu tenho. Eu tenho quase toda a coleção do Super-Homem antiga, completa, da editora Abril. E falando sobre esse assunto dos pais do Super-Homem, se realmente eles eram bons ou não, me fez lembrar muito esses dois gibis que trazem uma história muito legal. Aqui ó, Super-Homem 99, né? Foi publicado pela editora Abril em setembro de 1992. A capa em si já tá até falando, ó. Frio, perigoso, implacável, o que há de errado com um homem de aço. Capa muito bonita, né? Da época, os formatinhos, gosto muito dessa época. E também vou falar da edição número 100, Super-Homem número 100, edição histórica, apresentando o novo Homem de Aço. Ele com esta roupa kryptoniana. Não tenho esse pôster, que vinha o pôster e o calendário de 93. E olha, já tinha uma lombadinha gostosa, maravilhosa, 130 páginas. Isso daqui foi publicado em outubro de 1992. Como que funciona essa história perante o vídeo que eu tô falando sobre os pais do Super-Homem? Se eles são vilões, se são gente boas ou não. Vamos analisar. Nessa história aparece o Super-Homem confrontando o Lobo. E o Super-Homem acaba ganhando do Lobo porque o Lobo tá bêbado, tá? E nessa história também tem uma personagem chamada Máxima. Nunca mais falaram dessa personagem, que ela era do planeta Almerac e ela simplesmente só queria ter filhos com o Super-Homem, porque o DNA dela misturado com o do Super-Homem ia dar super filhos e assim ela ia governar legal o planeta Almerac, né? Tem isso, mas também tem a conclusão do porquê que o Super-Homem ele tá frio, está calculista, está totalmente estranho. Ele não está sendo aquele cara bondoso que combate o crime, que se interessa pela humanidade, quer proteger, tá? O que acontece? A tecnologia kryptoniana tá tornando o Super-Homem mais frio e sem sentimentos. Ele acaba abandonando a sua identidade secreta, o seu trabalho, a sua vida humana e começa a seguir de uma lógica própria de um kryptoniano, tá? Principalmente ele pensando, pô, eu sou o último kryptoniano, eu tenho que honrar o que é o ser kryptoniano. O
que está acontecendo? É o Super-Homem, ele está sendo controlado por um artefato kryptoniano. O nome do artefato se chama Erradicador. E o Superman, ele consegue sair dessa, ele se liberta e ele volta ao normal, graças aos seus pais que criaram o casal John e Martha Kent, que vai lá no apartamento dele, que tá cheio de tecnologia, e fala assim: não, filho, a gente não criou você para ser uma pessoa ruim, e lá, você é o Super-Homem e tal, né? E essa história, ela é digna, na minha opinião, de ser uma edição histórica do Superman, porque é uma história tão gostosa de você ler, né? Eu acabei relendo ela para falar um pouco aqui desse vídeo, né? Bom, eu vou mostrar aqui, né? Bom, eu falei da história e eu tenho que mostrar aqui um pouco do que se acontece, né? Aqui eu tô mostrando o lobo, né? Que ele vai pro planeta Terra só para brigar com o Super-Homem, né? Adoro esse personagem. Todo mundo aqui que acompanha o canal sabe. E o lobo, ele é muito forte pro Super-Homem, né? O Super-Homem já estava meio que mudando um pouco das ideias, mais racionalista. E você vê assim que no final dessa parte 2 aqui, ó, o lobo ele sai da luta porque ele tá bêbado. Ele acha que o Super-Homem ele morreu, né? E na realidade o Super-Homem fez um truque lá. E o lobo tá bêbado e volta. Vou voltar onde que eu tava, né? Eu já concluí a minha missão, tá? Aí depois nessa história aqui, como eu falei, existe uma mulher chamada Máxima do planeta Almerac, que na realidade o que ela quer mesmo é ter filhos com o Super-Homem, para os filhos serem fortes e dominar todo o planeta dela e assim por diante e tal, né? E aqui a gente já vê o Super-Homem já mudando a sua roupa para a energia fazer um traje kryptoniano. Aqui ele derrota ela de uma maneira, né, agressiva. E os pais, né, concluindo, os pais sabendo que o Super-Homem não tá legal, o casal John e Martha Kent, eles acabam indo procurar o filho. Quando vão pro apartamento do filho, ó como o Super-Homem está. Todo alterado, todo controlado pela inteligência, pelo artefato chamado Erradicador. E aí, num bom bate-papo com os pais, ele fala sobre que é melhor ser racional, que Krypton sempre agiu mais racionalmente, e aqui no nosso mundo as coisas são muito ligadas a sentimento, e que ele é o último filho de Krypton, né? Mas o problema disso tudo é o que? É que ele está sendo controlado por essa energia kryptoniana, por esse artefato, né? O que ele faz? Ele leva os pais para a Fortaleza da Solidão, tentando falar que ele tá certo, enquanto os pais falando não, e a humanidade, a educação que a gente deu, você é nosso filho, não importa de onde você veio. E quando a tecnologia vai combater o casal de velhinho, os pais do Clark, aí a gente vê que o Super-Homem ele acaba voltando a ser quem ele é. E ele acaba destruindo esse artefato kryptoniano, volta a ser o Super-Homem, pega esse artefato, ele até fala, ó, os fragmentos da peça parecem inofensivos, mas não quero correr esse risco, né? Nem com o Erradicador, nem com o traje que ele criou. Este aparelho pertence ao passado e ele joga para o núcleo do Sol. Vou fechar esse vídeo resumindo o que eu quero falar sobre
esse lado dos pais do Super-Homem ser ou não vilões. Pelo que eu já li do Super-Homem, né, existem versões, sim, que o Super-Homem, né, é de Krypton, né, mas assim, é que Krypton é um tipo de planeta tão racional, que meio que o cidadão, que as pessoas que conviveram em Krypton não tem aquele sentimento que nós do planeta Terra temos. O lado deles é ser muito mais racional, não importa o que for. E essa história ela é muito bem conduzida, que os pais do Super-Homem biológicos não são vilões. Eles simplesmente eram seres muito racionais, assim como o planeta, tá? E o Super-Homem aqui dá pra mostrar que ele é o melhor dos dois mundos, tanto essa Krypton que é racional, que misturado Krypton com a humanidade no Super-Homem, com só amarelo que deu poderes. Eu não vejo os pais do Super-Homem como se fossem vilões. E dá a entender isso no novo filme do Super-Homem, tá? Eu acredito que ou foi alguma coisa adulterada pelo Brainiac, tá? Ou foi alguma coisa adulterada pelo Luthor, porque mesmo que no filme o Senhor Incrível fala que não tem ninguém na face da Terra que consiga manipular essa tecnologia, poxa, o Luthor é um dos caras mais inteligentes, né? Segundo os novos filmes, o novo filme da DC do Super-Homem. Por que não ele não pode alterar? E se não foi ele, eu acredito que foi quem? O Brainiac, tá? Mas eu tô mostrando essas duas histórias porque me lembrou muito essa parte do filme. Se realmente os pais biológicos do Super-Homem são ruins ou não. Só acho que eles cresceram em um planeta muito racional, não é? Vilões eu não acredito que vai ser adaptado para os filmes da DC Comics. Posso quebrar a cara, né? Mas eu estou falando aqui agora. Se eu quebrar a cara, eu faço um novo vídeo e vocês vêem tranquilamente, tá bom? Eu vou ficando nessa. Fica a minha recordação desses formatinhos maravilhosos do Super-Homem. Que eu confesso que depois dos vídeos eu tenho relido algumas coisas. Mas é isso aí, pessoal. Obrigado por ficarem comigo até o final do conteúdo. E vejo vocês no próximo vídeo em grandes proporções cósmicas. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.